Oi, colegas! Hoje eu estou aqui com o Dr. Nelson Rameshlak, líder da oncohematologia do Hospital Israelense Albert Einstein, para falar sobre as novidades terapêuticas que foram apresentadas no ASH, o maior evento de hematologia do mundo. Roda a vinheta! Doutor Nelson, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Então, para dar início à nossa conversa, doutor, quais foram as principais novidades apresentadas para a leucemia mieloide aguda? Bom, acho que muita coisa, né? O Congresso Americano de Hematologia é um evento incrível, né? Você aprende todas as áreas, mas leucemia mieloide aguda é um foco que eu sempre tive interesse, então é uma área que eu procuro olhar com mais cuidado, né? E, na verdade, uma série de coisas foram muito interessantes. Eu acho que a mais importante delas foi que um remédio novo, né, que é o Revumenib, que é específico para alguns pacientes que têm alterações genéticas específicas, que são basicamente um rearranjo em um tipo de gene que é o KMT2A, e naqueles que têm uma mutação do gene NPM1. Aqui parece difícil para a gente falar na TV Abrale sobre rearranjo, esses nomes difíceis, mas o que no fundo isso implica é o seguinte: é que hoje é impossível tratar uma leucemia mieloide aguda se você não personalizar o tratamento. Isso significa que você precisa ir atrás de alvos, você precisa ter um diagnóstico completo, não só da doença leucemia mieloide aguda como um contexto geral, mas você tem que procurar alterações moleculares, genéticas, que você possa agir como um alvo. Hoje nós sabemos que muitas dessas alterações, elas já têm alvo específico. Então, por exemplo, tem uma que chama FLT3, você tem um alvo para o FLT3. Tem uma que chama IDH1, você tem um alvo para o IDH1. E agora apareceu esses novos alvos que você usa uma classe de droga chamada inibidor de menin. E por que eu estou dando tanto destaque para esse estudo? Porque ele foi apresentado numa sessão importante da ASH, um destaque na leucemia mieloide aguda. E nesse trabalho que eles mostraram, são pacientes que não respondiam a outros medicamentos, responderam a esse remédio novo e ficando com a doença completamente, muitas vezes zerada, até aquilo que a gente chama de doença residual mínima, aquela poeirinha de doença, né? E aí você consegue pegar um paciente que você não conseguia levar para um transplante com uma excelente resposta, levá-lo com uma excelente resposta, com maior chance dele ficar curado. Eu acho que essa é a primeira grande novidade. Tá gostando desse vídeo? Se inscreve aqui no canal da TV Abrale para não perder nenhum conteúdo. A segunda, acho que aspecto interessante é também relacionado à personalização do atendimento, que é você ser mais agressivo com quem você pode e ser menos agressivo com quem você não pode ser agressivo, mas não perder a eficácia do seu tratamento com essa decisão. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, você, no paciente jovem que não tem grandes repercussões clínicas, ele pode e deve fazer quimioterapia intensiva e, se necessário, ir para um transplante. E no paciente idoso, você hoje tem uma classe de drogas, que são os agentes hipometilantes e o venetoclax, que possibilitam que eles sejam tão bem tratados e também você possa conseguir bons resultados. Então, acho que basicamente são essas duas grandes questões que me chamaram a atenção no evento. E para a leucemia linfóide aguda de células B? Então, para a leucemia linfóide aguda de células B, continuam ainda três grandes questões que são discutidas, né? A primeira é a adoção cada vez maior de protocolos baseados em modelos de crianças para adultos. E isso por quê? Porque a gente vê que em crianças os índices de cura são muito grandes, em adultos eles não eram tão grandes. Então, a gente utilizando naqueles pacientes que têm boas condições clínicas e que são mais jovens, talvez até uns 50 anos, protocolos baseados
em crianças, você tem resultados excelentes. O segundo ponto é a utilização de imunoterapia. Então, muitos trabalhos foram mostrados no sentido, inclusive, de incorporar a imunoterapia já de cara nos protocolos dos pacientes, né? Então, tanto a imunoterapia é baseada em anticorpo biespecífico, que é o blinatumomab, assim como no inotuzumab, que é o anti-CD22, que leva uma quimioterapia, né, junto com um alvo. Esses dois medicamentos, eles vêm cada vez mais sendo incorporados nos programas de quimioterapia, principalmente em idosos. Juntando a quimioterapia com isso, modifica-se muito o prognóstico dos idosos, que era muito limitado. E, finalmente, a utilização do CAR-T-cell. E uma das grandes discussões ou das grandes discussões de muitos trabalhos era quais são os pacientes que você faz o CAR-T-cell e precisam de transplante, mesmo assim, quer dizer, o CAR-T-cell levando o paciente a uma remissão e você selecionar aqueles que precisam de transplante e aqueles que não precisam de transplante, aparentemente muitas crianças não precisam de transplante, enquanto que alguns adultos o CAR-T-cell pode ser uma ponte para o transplante. Então isso ainda é uma grande discussão, foi uma grande discussão no evento e também a possibilidade de utilizar o CAR-T-cell, que para aqueles que não estão habituados com essa terapia, trata-se de uma modificação gênica que você produz na célula do paciente e que esta célula, então, ela que é um linfócito, ela acaba tendo um alvo para atacar a doença, né? Como se fosse uma imunoterapia viva, né? E os resultados são incríveis. E agora já um monte de trabalhos mostrando esses cartis que nós usamos hoje, que inclusive estão muitos deles aprovados comercialmente, eles são chamados autólogos, quer dizer, você tira do próprio paciente para ele mesmo. Mas hoje já tem algumas tentativas, e foram mostrados no Congresso algumas, de cartis halogênicos, quer dizer, você pega de uma outra pessoa para o paciente e para fazer isso você precisa tirar as diferenças imunes para que não gere reações entre o paciente e o doador. E a LLA células T, houve alguma atualização ou estudo? Pois é, LLA de células T é sempre um problema, né? Porque quando tudo vai bem, é ótimo. Infelizmente, é uma doença que, quando tudo não vai bem, ela é problemática. Então, ainda hoje, nesses casos, a maioria dos estudos, e que lá também foram apresentados, utilizam alguns quimioterápicos, inclusive nós não temos no Brasil como o uso da nelarabina, por exemplo, nesses pacientes, e agora está se fazendo alguns estudos com a utilização de agentes hipometilantes, que é, por exemplo, a destabina, que é amplamente utilizada em leucemia mieloide aguda, em síndrome mielodisplásica, junto com um venetoclax, que é uma droga que interfere na apoptose das células. A apoptose é a morte programada de uma célula, que também possa ser utilizado na LLAT. E também foram mostrados já estudos de CAR-T, que é essa terapia gênica, né, que eu citei no caso da LLAB, também para LLAT, o que traz aí uma esperança muito grande para esses pacientes quando recidivam. Doutor, essas novidades se aplicam para crianças e adultos com leucemias agudas? Sim, nós temos novidades tanto para adultos como para crianças, né? Então, todas essas que eu citei, como, por exemplo, a imunoterapia, CAR-T-cell, elas são utilizadas tanto para crianças quanto para adultos. Tá certo. Tem alguma previsão de quando isso passará a ser aplicado aqui no Brasil? Tem algumas dessas coisas que a gente não tem previsão nem de quando vai ser aplicado nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim,
o CAR-T halogênico que eu falei para vocês. Bom, não tem ainda nenhum indício que algum deles esteja próximo de ser aprovado em qualquer lugar do mundo, né? Mas é uma esperança. Quando a gente fala, por exemplo, no uso desse inibidor de menin, que eu falei da leucemia mieloide aguda, que se usa nesses casos específicos, dessas mutações específicas, ele só está sendo utilizado para pesquisa ainda, né? Então, ainda não está liberado nem para assistência ainda nos Estados Unidos. Então, quanto mais ainda, sempre a gente tem um atrasozinho entre aquilo que sai lá fora e vem para cá. A mesma coisa o CAR-T. Por outro lado, algumas outras coisas nós temos na mão. Então, por exemplo, nós podemos usar essas imunoterapias junto com quimioterapia em idosos. Às vezes o que a gente vai enfrentar são problemas de acesso, né? Por exemplo, se a gente for usar aqui no Brasil, você vai ter sempre aqueles entraves, a Conitec não aprovou, ou a Agência Nacional de Saúde ainda não aprovou. Então você tem aí não o atraso de você ter a droga, mas o atraso de você ter a aprovação regulatória para que você possa usar. Então, isso gera uma ansiedade muito grande, tanto nos pacientes quanto nos médicos, porque a gente sabe que a gente tem à mão, muitas vezes, alguma coisa que a gente pode ajudar os pacientes, mas, ao mesmo tempo, nem sempre a gente pode fazê-lo, né? Mas é importante essas agências regulatórias também, porque de alguma forma elas também tornam a medicina, de alguma forma, ter um custo, efetividade, ter uma análise de custo-benefício adequado. Mas sempre cabe uma discussão muito grande em algumas dessas situações, né? Veja o que está acontecendo hoje com o próprio CAR-T. A gente tem o CAR-T-cell disponível no Brasil. Houve um absurdo que na verdade, ele foi reconhecido pela Anvisa como medicamento e na Agência Nacional de Saúde a interpretação é que, como eles eventualmente não queriam aprovar de cara, porque isso, na lei, dizia que o que é medicamento e é de uso hospitalar para câncer é automaticamente aprovado quando a Anvisa aprova, transformaram isso numa classe de medicamento especial. Então, há esse subterfúgio sempre para que as coisas não sejam adotadas. Eu não estou aqui entrando na discussão se é muito caro ou muito barato, mas eu estou entrando aqui na discussão de que muitas vezes o paciente precisa, a medicação está liberada e ele não pode usar por uma questão de acesso. E no SUS a mesma coisa. O que nós estamos vendo nessa área de CAR-T no SUS é um movimento muito interessante do Ministério da Saúde. Movimento bom, movimento bom. Ele criando condições para pacientes do SUS terem acesso a esses medicamentos. Então, há iniciativas junto ao Instituto Nacional do Câncer, há iniciativas junto à Universidade de São Paulo, há iniciativas junto ao Butantan. Mesmo nós do Einstein também temos iniciativas junto ao Ministério da Saúde para trazer novidades para os pacientes do SUS, né? E com isso a gente procurar cada vez mais chegar a uma equidade na área de saúde que é muito importante, não só do ponto de vista de saúde mesmo, mas também até do ponto de vista moral. Acessibilidade para todos, né? Pelo Verdade. menos a maioria. Doutor Nelson, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. É o carinho que todos nós, profissionais da saúde, temos à Abrale, faz com que a gente, sempre que possa, esteja presente nessas iniciativas que são tão importantes. Obrigada, doutor. Até mais. Até mais. Muito obrigada por ter permanecido até o final do vídeo. Curte, comenta, compartilha com quem você acha que precise ver esse conteúdo. E até mais. Tchau!